Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estejam sentados, por favor. Se cada um de nós que está hoje aqui nesta basílica deitar um olhar atento para o seu próprio passado, com toda certeza vai encontrar em algum momento da sua vida, para alguns será na primeira infância, outros na juventude, outros já se tornando adultos, algum momento no relacionamento com Deus, alguma experiência interior mística, alguma graça muito profunda que marcou a vida e que dá rumo, deita luz para o futuro, para a própria existência pessoal e dá forças para enfrentar as dificuldades. Todos, em determinado momento, recebem alguma graça, algum toque especial de Deus no fundo do coração que enche a alma e dá forças para enfrentar qualquer problema no futuro. E na hora dos dramas da vida, os dramas particulares, as grandes dificuldades, esse apoio que a pessoa tem o alimento e o fortalecimento para continuar adiante sem desanimar. E há inúmeros fatos para contar aqui. Nessa semana, recebendo dois casais vindos do Ceará, que estiveram nos visitando, aliás, estão aqui em Caieiras ainda, passando uma semana, um senhor, um dos dois casais, dizia isso, que em uma ocasião ele tinha um conhecido de infância que não era católico e depois de muito tempo, claro, a vida segue o seu curso, as pessoas constituem família, têm o seu trabalho, às vezes mudam de estado, etc. E ele se reencontrou com aquele conhecido de velhos tempos. E era um amigo, apesar de, enfim, desde pequeno não ser católico, etc., eles tinham boas relações. Quando este que me contava o fato viu este conhecido antigo, ele observou que havia, eu não me lembro se era um escapulário ou uma medalha de Nossa Senhora das Graças, um distintivo característico de católicos. E ele ficou intrigado, né? Puxa, mas ele não era católico? Então ele foi todo animado a conversar com esse conhecido e perguntou: "Ô, seu fulano, como é que o senhor está? Há quanto tempo? Como é que estão as coisas? Nossa, e o que é isso aqui?" Perguntou, né? E ele disse: "Não, é que eu recebi uma grande graça e hoje em dia eu sou católico com toda a minha família." E ele contou que uma coisa assim, que a gente ouve com muita frequência por lá e por acolá, fatos esparsos desses, que um dia ele estava em casa e tocando a vida, mas num certo dilema, porque percebia que, enfim, o caminho dele não era o caminho que ele deveria estar seguindo, quando ele contou assim, que ele ouviu uma voz interior. Claro que isso não é para todos, mas de alguma maneira Deus dá toques interiores e sempre manifesta o caminho que quer para cada alma. E ele disse que ouviu uma voz muito clara interiormente dizendo: "Você precisa ir para a Igreja Católica." Alguém diria: "Ah, mas isso aí, como é que você vai provar?" A prova de que era verdadeiro foi a conversão em concreto, nos atos. Porque a partir daí ele foi para a igreja, recebeu instrução e foi fazendo apostolado, e a família inteira acabou se convertendo e entrando para a Igreja Católica. Apenas menciono um fato, mas haveria tantos e tantos, e certamente muitas das pessoas que estão aqui na Basílica ou assistindo a missa pelas redes sociais teriam coisas dessas para contar de si próprias ou de algum parente, algum conhecido que já deve ter ouvido algo assim. E se passa uma coisa muito semelhante na liturgia de hoje, porque nós estamos contemplando esta cena que está representada aqui, a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. Aliás, essa casa na qual está a Igreja Nossa Senhora do Rosário se chama Tabor, conhecida entre nós, Monte da Transfiguração, e é o monte de uma grande graça mística, onde se deu uma manifestação da glória de Nosso Senhor para esses três apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João. E depois de todo aquele acontecimento que nós acabamos de ouvir narrado no Evangelho, o próprio
eles estão dentro de uma nuvem, se veem envoltos numa nuvem que é símbolo do Espírito Santo, e eles ouvem uma voz. Nós temos aqui o diácono Rodrigo, que fez a leitura do Evangelho, que tem uma voz excelente, mas se fosse a melhor voz do mundo, não daria nem o comecinho do que deve ter sido isso. Se ouviu a voz do Pai, é que nós ouvimos numa leitura rápida e não podemos imaginar a grandeza desse acontecimento. Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. É uma ordem de Deus para eles escutarem a voz de Nosso Senhor. E ao longo da história, todos e cada um de nós, todos e cada um dos homens, recebem essa ordem também, escutar a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está na leitura, na oração do dia de hoje. Deus que mandastes ouvir a voz do vosso Filho amado. A todos nós precisamos estar atentos para o que Deus tem a dizer a cada um de nós, na nossa vida individual e no momento em que nós estamos vivendo. É necessário estar atentos a esta aliança que Deus fez com cada um. Porque nós vemos na primeira leitura, Deus fazendo uma aliança com Abraão. E vai lhe dar uma grande descendência, mais numerosa que as estrelas do céu, mais numerosa que as areias das praias. Uma coisa poética, lindíssima e profundíssima, que se realizou de fato pela fé e pela fidelidade de Abraão. Mas a cada um de nós também Deus fez uma aliança, sobretudo quando fomos batizados. Nós que somos católicos, nós temos dentro de nós o Pai, fazemos ideia, nós não temos noção do que é isso. O tesouro que nós levamos dentro de nós. E muitas vezes nós rompemos essa aliança com Deus pelo pecado. Nós desprezamos esse tesouro divino, sem tamanho, entrando por maus caminhos, pelas vias ruins. E nós acabamos nos tornando, o que diz São Paulo na segunda leitura do dia de hoje. Há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente, São Paulo que é um maior teólogo da história, junto com São João, sem a menor dúvida. As epístolas, o Evangelho de São João, as epístolas de São Paulo são profundíssimas. Até o fim dos tempos, os homens vão estar se aprofundando e extraindo maravilhas novas dessas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E ele vai dizer isso. Existem alguns que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses? Ele vai dizer aqui. São aqueles que fazem do seu Deus o estômago. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. São pessoas que se enxafurdam, se enlameiam, se deixam rolar nas vias do pecado. E a última característica que São Paulo dá, só pensam nas coisas terrenas. Que coisa terrível. Parece uma coisa dita assim ao léu, ao ar, mas como isso é profundo. Quantos desdobramentos existem nesses 3 tópicos, por assim dizer, que São Paulo enumera. Vai dizer, o fim deles é a perdição. O fim deles é o inferno. As pessoas que se entregam a uma vida humana sem Deus e se tornam inimigas da cruz de Cristo, para onde vão rumar com a sua vida? Sem a menor dúvida, não é o que ele vai dizer logo depois. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Nossa, que alegria! Que alegria daqui a 100 anos, talvez alguém esteja vivo ainda, a menor das crianças aqui na Basílica. Provavelmente todos nós vamos estar juntos, vamos estar na eternidade já. Que alegria se estivermos todos nós juntos de Nosso Senhor Jesus Cristo, amigos da cruz nesta terra, para sermos cidadãos do céu, com Nosso Senhor Jesus Cristo, com São Paulo, com todos os santos de nossa devoção. Mas é necessário para isso abraçarmos a nossa cruz e procurarmos estar atentos ao que Deus tem a dizer para cada um de nós. E quantas vezes ao longo da história Deus já falou pela boca dos profetas? Quantas vezes Deus já falou ao longo da história através da boca de Sua Mãe Santíssima? Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, que pediu a oração do terço. Tão importante. Quantas pessoas hoje em dia rezam terço, meu Deus do céu? Quantas pessoas ficaram indiferentes, para não dizer desprezaram essa palavra de Nossa Senhora? E não rezam nada, ou rezam pouquíssimo ao longo do dia, que tem 24 horas. E as pessoas se lembram talvez de fazer um sinal da cruz no dia e já se julgam verdadeiros católicos. Meu Deus do céu,
o que nós estamos dando em retribuição para tudo que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Nossa Senhora pediu a conversão do mundo, Nossa Senhora falou das modas imorais na época dela. Meu Deus do céu, mais de 100 anos depois, como está o mundo de hoje? Será que o mundo abraçou a voz de Nossa Senhora? Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia, que foi feita depois de um bom tempo. Nossa Senhora disse que muitas nações seriam aniquiladas. Passaram mais de 100 anos e o que nós estamos contemplando hoje? Meu Deus do céu, a gente precisa ser cego ou louco para não prestar atenção no mundo, para pelo menos não se perguntar, meu Deus, será que isso aqui não tem algo da mão de Deus atrás de tudo isso? Como é que eu me comporto diante de tudo que está acontecendo nesse mundo? Eu vou continuar levando a minha vidinha indiferente a tudo que está se passando? Será que essa onda não vai chegar até nós? É uma pergunta que, no mínimo, qualquer um deve fazer. Qualquer um deve se pôr esse problema. Nós temos arautos na Europa e os arautos mandando mensagens pedindo orações. Padre, aqui já não tem mais óleo, aqui já não estão chegando mais o trigo que tinha na Ucrânia. E aí já começa a mexer na vida das famílias, na vida das pessoas. Aqui já pediram orações também, vão pedir abastecimento de diesel, não sei quanto, fornecedor diz, olha, infelizmente está uma crise, está difícil, não temos. E já começam os preços a subir e todo mundo já começa a pôr o problema. Ih, meu Deus do céu, como é que vai ficar o futuro? Como é que vai ficar o meu futuro? Onde que eu vou ter um amparo, uma ajuda, um sustento para a minha vida? Se nós não tivermos fé, se nós não tivermos vistas sobrenaturais para contemplar o panorama de uma maneira diferente, que não é uma maneira fatalista e humana, o que vai acontecer? Como é que nós vamos aguentar o que vem pela frente? É necessário estar unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, unido à Nossa Senhora, estarmos todos juntos e unidos à cruz de Cristo, abraçar as nossas cruzes do dia a dia, a cruz de ser um verdadeiro católico, de praticar os mandamentos, de frequentar. Nós não vivemos sem isso, mas para muitos talvez venha a dureza da vergonha e a pessoa se afasta da cruz de Cristo. Ela abraça o que é do mundo, se torna inimigo da cruz de Cristo e prefere viver no pecado. Aonde vai parar isso, meu Deus do céu? Até quando nós vamos deixar as coisas correrem assim? É necessário aproveitarmos esta quaresma que Nossa Senhora nos está dando, mais entre nós depois desses 2 anos. Basta mencionar. Não é o caso mais de ficar levantando essas tristezas do passado, mas que graça nós estarmos hoje aqui nesta basílica, nesta quaresma, que dom de Deus. Vamos aproveitar este dom que Deus nos está dando, esse tempo, que será longo, será curto, quem sabe. O importante é que nós temos que aproveitá-lo ao máximo. Eu tenho que ser um verdadeiro católico, eu tenho que viver a vida dos mandamentos, assim eu vou ter segurança e vou ter paz para enfrentar qualquer coisa, ainda que venham dificuldades. Mas os homens procuraram uma paz sem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora eles encontram a guerra sem a paz e sem nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir todos juntos, hoje, aqui nesta basílica, nesta Santa Missa, em que Nosso Senhor se fará presente no altar, com méritos infinitos da renovação do Santo Sacrifício, que Ele cumule a cada um dos que estão aqui, a cada um dos que estão assistindo esta Santa Missa pelas redes sociais, e não só a nós, mas ao mundo inteiro, a todas as almas, alguém que nós nunca vamos tomar conhecimento, que nós nunca vamos saber que existiram, que essas almas que estão precisando recebam graça através das nossas orações nesta Santa Missa, para se converterem, se for o caso, ou para darem os passos, para ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, como precisam, para serem verdadeiros cidadãos do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.